Oi, pessoal, sou o Renan. Queria apresentar aqui brevemente para vocês do que se trata o curso Gravando Som no Audiovisual, né, lá da ABC Cursos de Cinema. Vou falar um pouquinho do que a gente vê em cada encontro, do que eu passo para vocês nesse período. E, bom, qualquer dúvida, depois vocês podem entrar em contato comigo, podem entrar em contato com a escola, né, se ficar alguma questão, tá bem? Eu dou a parte teórica, vamos dizer assim, embora eu fale o tempo todo da prática, né, de captação de som para audiovisual, eu não boto a mão na massa junto com vocês, né? Então, assim, quem fizer o segundo módulo, né, que daí é botar a mão na massa mesmo, ir lá na escola, né, produzir os curtas-metragens que são produzidos lá, que são atividades super legais, com equipes completas, né, uma simulação de set para valer, né, daí é o segundo módulo, né, que daí é a Raíssa que vai acompanhar vocês lá. Eu vou dar todo o suporte, obviamente, vou estar junto com vocês, tudo que vocês tiverem dúvida, né, mas quem toca essa outra parte é outra pessoa, tá bom? E para fazer esse segundo módulo, tem que fazer esse primeiro módulo comigo, tá bom? Pode-se, eventualmente, só fazer esse módulo comigo, né, não fazer o segundo, mas para fazer o segundo tem que passar por esse. A não ser em casos excepcionais, e daí, tipo, dá para explicar, né, lá na escola e ver o que se pode fazer, tá bom? Então, de forma geral, né, minha abordagem aqui é pensar o cinema, o audiovisual como um todo, e explicar como que se capta um bom som, né, da forma adequada, da forma que se capta som na indústria cinematográfica, na indústria do audiovisual. Então, o nosso curso, o que a gente vai ver aqui nesse curso em específico, né? Geralmente, quando a gente pensa numa obra audiovisual, né, ou em produtos artísticos de forma geral, quando a gente pensa as etapas, né, de feitura desse material, a gente geralmente divide em pré-produção, produção e pós-produção. E cada uma dessas etapas, para cada uma dessas etapas existem profissionais específicos, existem atividades específicas que precisam ser feitas. Quando a gente fala de som, quando a gente está pensando em departamento de som, né, para uma obra audiovisual, tem uma grande divisão aí, vamos dizer. Ela pode ser mais específica, mas eu entro mais em detalhes com vocês. Mas quando a gente fala de captação de som, né, que o responsável, né, o chefe de departamento dessa equipe que capta o som, ele é chamado atualmente no Brasil de técnico de som direto. Tá? E ele trabalha com os seus microfonistas e com seus assistentes de som. Né? Essa é a equipe. Né? Assim como o diretor de fotografia tem seu operador de câmera, os assistentes de câmera, existe uma divisão semelhante no departamento de som. Então, quando a gente fala de captar som, né, no set de filmagem, em locação, a gente está falando dessa equipe que é formada de técnico de som direto, microfonista e assistente de som. Pode ser mais reduzida, pode se expandir mais, tudo depende do projeto e algo a ser definido geralmente na pré-produção. Mas de forma geral, quando a gente fala assim, a equipe que vai captar o som, o responsável que vai captar o som, geralmente é a equipe que ela é responsável pela parte de pré-produção e produção. Né? Então, uma pessoa que capta o som do filme, uma equipe que capta o som do filme, ela não começa ali direto na produção, ou seja, na hora que está no set de filmagem, né? Existe um processo todo anterior que começa lá na pré-produção. E a pós-produção é um bicho à parte, né? O processo de pós-produção envolve outros profissionais, geralmente, é, é um outro bicho, né? É uma outra coisa, né, do processo, né? Então, a captação de som é um processo bastante separado do processo de pós-produção. Obviamente, vão existir obras que isso vai se mesclar, que existe uma comunicação melhor entre as equipes e tudo mais. Né? Mas, de forma geral, existe essa divisão bem drástica. Então, assim, a gente está falando de equipe de som direto, né? Então, essa equipe que capta o som no set de filmagem, ela é chamada de equipe de som direto, né? Departamento de som direto. Ela é responsável por se articular o som, trabalhar o som desde a parte de administrativa até a parte de captar o som em si, desde a pré-produção até a produção. Né? A equipe de som direto terminou isso daí, isso é passado para a pós-produção e uma outra equipe ou outras equipes assumem, né, esse trabalho. Então, quando existe um processo de começar um filme, de começar um produto audiovisual, geralmente a produção executiva, né, a produção entra em contato com um técnico de som direto
e ela vai apresentar essa obra, vai fazer o convite para você fazer parte, né? E é ali que acontecem as negociações e tudo mais. Você vai passar por algumas etapas etapas essenciais que existem na indústria, né, do audiovisual, que daí eu vou explicar para vocês. Então, assim, captar um bom som não é só segurar um microfone, saber operar um gravador, tá? É um processo que começa lá na pré-produção, quando você está sem equipamentos na mão. Tudo isso que você trabalha lá na pré-produção, né, vai ser gerado um fruto lá na produção. Então, assim, existe uma leitura de roteiro, existe uma visita técnica, ou seja, a gente vai visitar as locações onde vão acontecer as filmagens, para se evitar problema. Eu vou explicar para vocês o que são as análises técnicas, né, que são documentos barra reuniões que acontecem na pré-produção, em que a gente ali começa a afinar o processo de produção. Tem toda a etapa de escolher a sua equipe, de escolher os equipamentos adequados para cada tipo de situação, tá? Então, o nosso curso ali, ele vai começar, eu vou explicar para vocês o que é pré-produção. E as 4 principais etapas desse processo, além da negociação de cachê e tudo mais que eu vou falar com vocês como isso acontece, é baseado no principal documento da obra, que é a leitura do roteiro. Então, eu vou explicar para vocês como que se faz uma leitura técnica do roteiro para se captar som, né? Vou explicar o que é uma visita técnica, né, que é uma visita com todos os chefes de departamento, ou seja, o chefe de departamento de som, que é o técnico de som direto nessa etapa, o diretor de fotografia, diretor de arte, é, a direção, a própria equipe de direção, né, com o primeiro assistente de direção e tudo mais. Eu explicar do que consiste essa visita técnica, que documentos a gente tem que produzir, como que a gente se comunica a partir da nossa visita técnica para que a gente possa captar um bom som na etapa de produção. Análise técnica ali são documentos, anotações geralmente produzidos pelo primeiro assistente de direção, né, que ali a gente vai afinar, né, cena por cena, o que existe de problema, o que falta para solucionar cada etapa, para que quando a gente chegue na etapa de produção não surja nenhum imprevisto, né? Então é uma etapa também crucial, vou explicar como que a gente pode pedir, o que a gente pode reclamar, o que a gente pode negociar nessas etapas. E também fazer vocês entenderem, né, o básico, pelo menos, de como que a gente se escolhe um equipamento tendo em vista a nossa leitura de roteiro e a visita técnica, né? Então, a gente tendo o roteiro, a gente consegue definir quantidade, tipo de equipamento, entender, e com a visita técnica a gente consegue entender o cenário, que tipo de equipamentos e consumíveis e equipamentos extras que a gente vai precisar, né? Manta, se a gente vai precisar de isolamento, de janela dupla, se a gente vai precisar de que consumíveis, que tipo de estratégias para isolamento de som, para colocação de lapela, para esconder microfone e tudo mais. E os equipamentos, né, em si básicos, né, que são o gravador, os cabos, os microfones, sistemas sem fio, sistemas de mandada e playback. Vou explicar, depois vou falar por cima mais ou menos o que são mandadas e playbacks, que eu sei que são expressões que não são muito comuns. Mas enfim, né? Vou explicar essa etapa que é super importante, que é a pré-produção, uma etapa muitas vezes negligenciada, é uma etapa que, para a obra ter um bom som, ela tem que ser levada muito a sério. Então, beleza. Então, a gente fez uma boa pré-produção, a gente vai para a etapa de produção. Né, a produção, o que é? É a captação do som em si, né, que a gente chama de som direto. Né? A gente bota esse nome som direto para tudo aquilo que é captado em sincronia com o aparato que filma a imagem. Ou seja, quando a gente está filmando, né, com uma câmera e está gravando o som ao mesmo tempo, esse som que está sendo captado no set de filmagem, a gente não chama só de som, a gente chama de som direto. É uma expressão que se consolidou. Né? Então, captar som não é a mesma coisa que captar som direto. Né? Captação direto está implícita essa ideia de que a gente está captando em sincronia com a imagem. Tá? Então, quando a gente fala de captar som para o audiovisual, nessa etapa de produção, a gente está falando de captação de som direto. E captar som direto, na nossa indústria atual, né, da forma que a maior parte das nossas obras funcionam, existe já uma estrutura, existe já um comportamento em set de filmagem, existem as coisas que são mais essenciais, as coisas que são mais importantes que existam lá para funcionar todo o processo na pós-produção para que essa obra seja bem finalizada. Então, quando a gente está captando som, a gente
captando som direto, a gente não está só captando o som por si só, a gente tem que pensar na obra como um todo. Né? Então ali é um espaço de negociação no set de filmagem, nem sempre captar o melhor som é a melhor solução para a obra como um todo, a gente tem que entender essa obra, a gente tem que entender o que a gente está fazendo. Mas de forma geral, né, captar som direto envolve alguns elementos que são essenciais. Né? Então, quais são esses elementos? São basicamente 3 ou 4. Eu vou explicar para vocês o que é. Né? Então, captar os diálogos, captar a voz, né, é uma coisa primordial, né, dado que as nossas narrativas, não são todas, mas estou falando de forma geral, boa parte das nossas narrativas são guiadas pela voz, são guiadas pelos diálogos, pela conversa. Captar o diálogo, então, é uma coisa importante. Esse som específico, esse som que vem que vem das pessoas, que vem que são as vozes, né? Então, isso aí é uma coisa primordial. Então, quando a gente está captando o som, né, no set de filmagem, a gente está pensando muito em diálogos. Outra coisa que a gente capta, eu vou explicar para vocês o que é, são effects extras, são ambientes e são runtones. Eu vou explicar para vocês no curso o que é runtone, qual que é a diferença de runtone para ambiente. Né? Runtone é como se fosse o silêncio acústico daquele lugar, é um ambiente técnico, vamos dizer assim. Ambientes são materiais extras que a gente capta no set de filmagem que pode ser usado, pode ajudar lá no processo de pós-produção quando o editor de ambiente estiver trabalhando com ele. Então esses dois são dois outros elementos importantes. O runtone vai servir muito mais para aquilo que a gente chama de edição de diálogo. Eu vou explicar a importância disso para vocês. E tem aquilo que a gente chama de PFX, que são, vamos dizer, aquela sobra. Quando a gente está captando o diálogo, existem umas sobras de efeitos que não são exatamente a voz, e são efeitos que a gente capta no set de filmagem, às vezes com nomenclaturas que a gente chama de wide track ou de FX e tudo mais. Eu vou explicar tudo isso para vocês, como que funciona a lógica disso. Mas esse seria o outro elemento. Então a gente sempre está trabalhando, né, na maior parte dos produtos audiovisuais da nossa indústria. Hoje, a gente, quando vai para o set de filmagem, como técnico de som direto, como chefe de departamento de som, ou como microfonista, ou como assistente de som, a gente está sempre pensando em diálogos em ambiente runtone PFX. Né? Eu vou explicar como que funciona essa dinâmica no set de filmagem, o que são esses elementos específicos, por que eles são importantes, né, etc, etc. Explicar que microfone se usa, como que se manipula os gravadores para se conseguir chegar numa boa captação, quais equipamentos que estão envolvidos, que vai muito além do microfone gravador. Né? Então, sistema sem fios, antenas, sistema de sincronização, que são os timecode, o timecode box, distribuição de energia. Então, tem um monte de detalhes que daí eu vou falar um pouquinho para vocês. E na própria produção, depois que a gente capta, tem todo um processo, né, padrão da indústria de entrega de material bruto, que a gente chama. Então, quando a gente está captando o som, a gente está gravando aqueles sons, né, naquilo que a gente chama de mix e isotracks. Eu vou explicar para vocês o que é mix, o que é isotrack, por que é importante gravar uma mix, por que são importantes as isotracks. E é importante a gente produzir um boletim de som, né? Ele é fundamental para o processo de pós-produção. Então, eu vou explicar para vocês como que se produz um boletim de som. Todo set de filmagem profissional precisa de um boletim de som. Ele é fundamental, um documento fundamental. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Além de captar som, além de entregar o material, né, as mixes, as ISOs, e de produzir o boletim de som, existem outras duas coisas que são fundamentais nos processos de filmagem hoje em dia, que é o que a gente chama de mandadas e playback. Quando a gente está no set de filmagem, aquilo que a gente está captando, muitas vezes tem que ser escutado por outros membros da equipe, seja para produção, clientes, diretores, assistente de direção e tudo mais. Então, existe uma maneira de se mandar o som que a gente está captando para essas pessoas. Não é simplesmente pegar um som cru, geralmente a gente manda uma mix ou manda canais específicos, eu vou explicar mais ou menos como isso funciona, que são as chamadas mandadas. Hoje em dia, para você trabalhar no mercado profissional, é exigido de você mandadas, porque, por exemplo, assim como o diretor ele vai acompanhar o que está sendo filmado pelo monitor,
Ele vai sentar na cadeira e vai ver o monitor, né, daquilo que a câmera está enquadrando. Ele precisa escutar também o que o microfone, entre aspas, está enquadrando também. Então, essas são as mandadas. É como se fosse ele tem um monitor visual e tem um monitor auditivo também. Né? A gente tem que saber fazer esse tipo de mandado, os equipamentos que são necessários para fazer isso. E playback é uma outra coisa que é exigido muitas vezes. Eu vou explicar para vocês quando a gente precisa mandar playback para o set de filmagem. Né, são muitas vezes em musicais, muitas vezes em cenas ritmadas, cenas com dança, etc. Eu vou explicar o que é o playback, como que funciona, né, a responsabilidade da pessoa de fazer isso e tudo mais. De forma geral, isso. Acabou isso, né? A gente tem essa etapa de produção, né? Esse material depois vai para pós-produção, que daí é uma outra parada, né? O material vai ser trabalhado por uma outra equipe, né? Vai passar por um processo de edição de diálogo, vai passar por gravação de ADR, né? Que é o que a gente conhece vulgarmente como dublagem, vai ter a etapa de edição de ambientes, vai ter a gravação de Foley, edição de Foley, gravação de hard effects, né, os efeitos sonoros, tem a parte da música, e depois de todo esse processo, esse material vai para mixagem, né, e ali se produz as versões do filme, né, então o filme vai para Netflix, vai para o Prime, vai para Apple, vai para, enfim, a plataforma que for, o mixador ele tem que se adequar aos parâmetros técnicos para isso. Então existe todo um rigor ali de pós-produção para que esse material chegue nos parâmetros para cada tipo de distribuição, para televisão, para cinema, né? E o mixador vai produzir esses materiais 2.0, 5.1, Atmos, etc, etc. Então, para esse filme chegar legal lá para o mixador, é um processo que começa lá na pré-produção. Né? Então, começa lá com o técnico de som direto, fazendo uma boa leitura de roteiro, fazendo uma boa visita técnica, participando das análises técnicas, fazendo uma boa escolha de equipe, boa escolha de equipamento, para chegar na etapa do set de filmagem, não haver surpresas e se captar um bom som com materiais que serão úteis e utilizáveis no processo de pós-produção para esse filme ficar com bom som. Então tá tudo meio encadeado, né? Mas o que a gente vai ver nesse curso é pré-produção e produção. Né? A pós-produção é um outro curso, mas a gente sempre vai falar um pouquinho de pós-produção, porque é esse lance, mas o que é considerado um bom som? A gente fala assim, não, para um editor de diálogo, isso aqui é um bom som, isso aqui não é. Então a gente sempre vai ter, durante o curso, esse diálogo um pouco com a noção de pós-produção. Basicamente, esse material, né, eu divido em algumas etapas, né, durante os encontros. Né, então, eu vou explicar, né, de forma geral, aqui bem resumido, né, como que se configura um gravador, né, que é um gravador digital mixador. Eu vou explicar o que é isso para vocês, como que a gente prepara, conecta os microfones, todos os acessórios ligados ao microfone, amortecedor, varabum, tipo de cabo, os softs, né, os blimps e tudo mais. Quais são as técnicas de microfonação, né, dou exemplos de como que se microfona, tanto do ponto de vista do microfonista, né, do microfone aéreo, que a gente chama, que é o boom, tanto da parte de colocação de lapela, que é esconder os microfones em miniatura, né, então hoje em dia em set de filmagem a gente sempre trabalha com dois, sempre, assim, bote sempre o sempre entre aspas, assim, mas de forma geral na indústria se espera que você faça sempre a captação com microfone aéreo, que a gente conhece normalmente como boom, e com microfones em miniatura, que a gente conhece como microfone de lapela, né, o lapela escondido no personagem. Então vou falar um pouco para vocês de como que a gente se esconde, como a gente esconde microfones, né, de uma maneira que não produza ruído, que o som não fique abafado. Todo o sistema sem fio, como que funciona mais ou menos o sistema sem fio, né, que a gente não trabalha com fio, né, para ter a mobilidade dos atores. Então, vou passar por esse tópico importante, né, como que a gente levou para outro tópico que é como que a gente monitora o som, né, como, ou seja, como a gente consegue julgar que o som que a gente está captando está bom ou não. Ou explicar mais ou menos os parâmetros, né, algumas dicas de como que a gente consegue fazer esse julgamento, né, para atuar no set de filmagem, explicar o que são as configurações de saída que estão muito ligadas com a ideia de mandada e playback. Vou explicar os sistemas de sincronização. Né? Todo sistema de sincronização no set de filmagem é responsabilidade do departamento de som. Então, quem leva a claquete para o set de filmagem é o departamento de som. Eu vou falar dos 3 principais métodos de sincronização, né? Que são claquete / claquete eletrônica, ou sincronização por timecode,
e a sincronização por mandada de câmera, né, com sincronização de waveform. Geralmente a gente faz os três tipos de sincronização num set profissional, né, para esse material chegar na pós-produção e o assistente de montagem conseguir montar isso muito rápido. Se um sistema de sincronização falhar, você tem um outro e tudo mais, né, porque a sincronização é uma etapa muito importante que demanda muito tempo se ela se ela não foi feita de forma adequada no set de filmagem, ou se ela não tem um backup, etc, etc. Então, eu vou falar desses sistemas de sincronização que geralmente é responsabilidade, geralmente não, é responsabilidade do departamento de som no set de filmagem. E vou falar também dessas etapas de pré-produção que eu mencionei para vocês, como que acontece a negociação, como que a gente faz um orçamento, falar quais que são, como que está funcionando atualmente a tabela, né, de pagamento de cada membro da equipe, o valor que é cobrado em mercado atualmente, né, para cada tipo de processo. E daí eu tem duas coisas que eu deixo um pouco para o final do curso, que é falar assim, que é uma parte que eu falo no set de filmagem, né? Como que a gente lida com os outros departamentos, o que que a gente pode mandar do departamento de figurino, como que a gente pode conversar, ou da cenografia, como que a gente pode conversar com o pessoal da iluminação, né? Como a gente pode conversar, né, com gaffer, né? Com o diretor de fotografia, operador de câmera, enfim, com todos os departamentos para que a gente consiga chegar numa boa captação de som sem prejudicar o trabalho de outras pessoas. Então, existe uma dinâmica no set de filmagem, né? Eu explico qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega no set de filmagem. Depois que a gente faz essa primeira etapa, o que a gente faz depois? Com quem que a gente conversa? Qual que é o procedimento, né, de filmagem? Quando a gente vai rodar para valer, né, o que a gente precisa fazer? Com quem a gente precisa conversar? Quando os atores entram, né? Quando a gente entra em contato com os atores para lapelar, então eu explico como que funciona essa dinâmica de set de filmagem, que é importante, né? Que existe uma lógica bastante consolidada na indústria, apesar de existirem variações, né? Existe uma certa lógica de como as coisas funcionam atualmente. Então, explicar mais ou menos como que funciona isso para vocês. E daí, para o finalzinho, né, eu deixo para algumas técnicas e sistemas avançados que fogem daquilo que a gente chama de básico, do kit básico, do conhecimento básico, né, que daí são discussões não necessariamente avançadas, mas só que não que é justamente isso. Elas não são necessariamente mais complexas, mas elas são discussões que não são exatamente o básico disso que eu falei para vocês, que é captar o som e tudo mais. Então, uma discussão que envolve colocação de antenas, como que funciona a distribuição de RF, de radiofrequência, de como que a gente faz a distribuição adequada de voltagem para os equipamentos, etc. Então, geralmente eu deixo um pouquinho lá no fim para ter se vocês tiverem dúvidas sobre isso, eu faço algumas demonstrações. De forma geral, eu organizo tudo isso aí, aqui eu detalho, mas assim, fui falando basicamente tudo para vocês, mas eu organizo isso para a gente bater um papo em 6 encontros. Tá? Então, todo esse conteúdo de pré-produção e produção, a gente vê em 6 encontros online. E daí, ao vivo, né, a gente conversando, eu mostro materiais, exemplos, e geralmente eu monto um grupo de WhatsApp, fico disponível para vocês o tempo todo, né, para tirar dúvidas, assim, que eu posso responder e tudo mais, mando material extra. E geralmente são grupos que ficam meio que para sempre, assim. Então, eu tenho desde a primeira turma que eu fiz aqui na ABC, que eu tenho um grupo de WhatsApp com o pessoal, ainda até hoje, né? Já até trabalhei com o pessoal das primeiras turmas que eu tive aqui. Então é basicamente isso, gente. Eu quero mostrar para vocês como que se capta, como que se porta e o que é captar som direto, né? Na indústria do audiovisual. E é isso. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Tem o meu Instagram aqui, @renanchaves, _som, ou pode entrar em contato com a escola e que eu respondo vocês, tá bom? E é isso. Grande beijo para vocês.